Olá, pessoal. Meu nome é Andréia Cantuária, professora de Geografia, e eu estou aqui hoje para dar aula para vocês sobre dinâmica climática. E aí nós vamos começar estudando sobre os elementos do clima. Hoje está um dia quente, né? Nós estamos gravando aqui em Palmas. Hoje são 19 de setembro de 2024. E a temperatura aqui está acima dos 38 graus. Está muito quente. Ainda bem que aqui no estúdio está bem tranquilo. Então, os elementos do clima aí, é importante primeiro vamos estabelecer uma coisa. Existe uma diferença entre clima e tempo. O tempo é um estado momentâneo da atmosfera. Então, por exemplo, o tempo está quente, o tempo está chuvoso, o tempo está nublado, é um estado momentâneo da atmosfera. O clima não, o clima é uma sucessão habitual de tipos de tempo. Para que nós possamos definir o clima de um lugar, nós vamos estudar por em torno de 30 anos vários elementos do clima, e aí para poder definir quais são as características climáticas daquele lugar. Então o clima ela é uma sucessão habitual de tipos de tempo. E quais são os elementos do clima? O primeiro é a temperatura, que ela pode ser medida em graus Celsius ou Fahrenheit, e ela vai ser muito influenciada pela altitude e pela latitude. Aqui no Tocantins, nossas temperaturas são sempre o quê? Elevadas, né? A umidade. A umidade representa a quantidade de vapor d'água na atmosfera, que vai dar origem à condensação e à precipitação, às chuvas. O resfriamento do ar pode dar origem ao orvalho, ao nevoeiro e às nuvens. E por último, o último elemento do clima é a pressão atmosférica, que vai ser a força exercida pela atmosfera sobre a superfície terrestre e vai variar normalmente de acordo com também a temperatura e com a altitude. Tá? E aí os fatores climáticos eles vão se relacionar com os elementos climáticos. Os fatores climáticos quais são? Primeiro aí, altitude, ou seja, a relação com o nível do mar. Então as mudanças de altitude elas vão provocar mudanças de temperatura. Eu vou dar um exemplo a partir da realidade de Palmas. Aqui em Palmas nós temos um distrito chamado Taquarussu. Nós tivemos até um festival gastronômico algumas semanas atrás lá em Taquarussu. Em Taquarussu, normalmente as temperaturas são mais amenas. Por que as temperaturas são mais amenas em Taquarussu? Porque Taquarussu está a uma altitude superior a Palmas. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Tá certo? Então, a altitude tem essa relação direta. Por exemplo, se você vai por exemplo, no sul do Brasil, Gramado e Porto Alegre. Qual das duas cidades é mais quente? Porto Alegre. Porto Alegre está praticamente no nível do mar, enquanto que Gramado está a uma altitude maior. Por isso que em Gramado neva e em Porto Alegre é raríssimo a possibilidade de nevar, tá certo? Então você tem essa diferença relacionada à altitude. Olha aqui no nosso slide essa imagem que eu trouxe para vocês. 3 cidades no estado de São Paulo. A cidade de Santos, que é uma cidade portuária, está no nível do mar, 2 metros de altitude. Temperatura média de Santos, 22 graus. Olha São Paulo. São Paulo já está numa altitude maior. São Paulo está a 800 metros de altitude. A temperatura média em São Paulo já baixou 2 graus em relação a Santos. Ela está em São Paulo, está a 20 graus, é a média de 20,6 é a média de temperatura em São Paulo. E Campos do Jordão? Campos do Jordão está mais que o dobro da altitude de São Paulo, 1.740 metros. Em Campos do Jordão, a temperatura já caiu de forma bastante expressiva. Lá você vai ter uma temperatura média de 11,3 graus, ou seja, em relação a São Paulo, que é 20,6, é uma diferença bastante significativa. Por que isso acontece? Porque Campos do Jordão está a uma altitude superior a São Paulo. Então, vou repetir, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Depois nós temos aqui um outro elemento, a altitude também vai interferir na pressão. Baixa altitude, maior pressão. Alta altitude, menor pressão. Um outro elemento que nós temos aí, um outro fator climático que interfere também na temperatura, que é um elemento climático, é a latitude. Então,
Quanto mais próxima a linha do Equador, maior será a incidência dos raios solares. Vocês podem perceber nessa imagem lateral aqui, as baixas latitudes, ou seja, próximo ao Equador, latitude de 0 grau, você vai ter elevadas temperaturas. Quanto mais você se aproximar das altas latitudes, 90 graus, por exemplo, Polo Norte, ou 90 graus Sul, Polo Sul, menores serão as temperaturas. É por isso que, por exemplo, o verão antártico, enquanto que a gente aqui no nosso verão a gente chega a elevadas temperaturas, no verão antártico, em geral, as temperaturas estão ali por volta dos 5 graus, é o calorzinho deles. Por quê? Porque ele está nas altas latitudes, então os raios solares caem de forma mais inclinada, consequentemente você tem um menor processo de insolação solar e o sol é a nossa maior fonte de calor, tá? Então, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Quanto menor a latitude, maior a temperatura. A latitude, ela também vai interferir na amplitude térmica. O que é a amplitude térmica? Amplitude térmica é a diferença entre a maior e menor temperatura. Ela pode ser medida de forma anual, ou seja, a diferença entre o mês mais quente e o mês mais frio. Ela pode ser medida de forma mensal, né, a diferença entre o dia mais quente do mês e o dia mais frio do mês, ou ela pode ser medida ao longo do dia, né, uma amplitude térmica diária. Qual foi o horário mais quente do dia? Qual foi o horário mais frio do dia? Então, ali você vai calcular a diferença. Na latitude, quando a gente tem uma latitude maior, tá? Ou seja, mais próximo do 90, em geral você vai ter maiores amplitudes térmicas, maiores variações entre a amplitude térmica anual. Ou seja, o mês do verão e o mês do inverno vai ter uma diferença maior. Quando você tem as baixas latitudes, mais próxima da linha do Equador, mais próximo do 0 grau, você vai ter menores amplitudes térmicas, ou seja, você vai ter menor variação entre o mês mais quente, o mês do verão, e o mês mais frio, no mês do inverno, ok? Então, esses dois aí são dois fatores climáticos muito importantes. Olha aqui, as altas latitudes, tá? Acima dos 60 graus, as médias latitudes e as baixas latitudes aqui entre a linha do Equador e por volta de 30 graus de latitude, norte ou sul. Aqui, outro fator climático importante são as massas de ar. O que são massas de ar? Massas de ar são grandes bolsas de ar com características próprias de temperatura, pressão e umidade. Normalmente elas vão ser frias porque são de baixa temperatura, e secas, porque tem baixa umidade. Ou vão ser frias e úmidas, porque são baixa temperatura e maior quantidade de vapor d'água. Ou vão ser quentes e secas, ou quentes e úmidas. Então, as massas de ar, elas sempre terão, nós encontraremos esses 4 tipos de massas de ar no espaço mundial. Quentes e secas, quentes e úmidas, frias e secas, frias e úmidas. Como é que elas se deslocam? Elas se deslocam das áreas de altas pressão, que são chamadas de áreas anticiclonais ou áreas dispersoras de ventos, para as áreas de baixa pressão, que são chamadas de áreas ciclonais ou áreas receptoras de ventos. Como é que funciona isso? É fácil você entender, eu vou usar para você entender um exemplo bem tranquilo. Quando nós vamos para a sala de aula, que tem o ar-condicionado, que liga o ar-condicionado, ou na nossa casa, onde é que o ar-condicionado está posicionado? Normalmente ele está posicionado na parte superior da parede, certo? O que acontece? O ar, ele vai circular sempre, isso é uma regra que não tem exceção, tá? O ar sempre circula das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. As áreas de alta pressão são, em geral, áreas de menor temperatura. E as áreas de baixa pressão, em geral, são áreas de maior temperatura. Então, quando eu ligo o ar-condicionado aqui em cima, aqui o ar vai sair frio, tá certo? Nós vamos formar ali uma área de alta pressão. E embaixo, na superfície, tá? Mais próximo ao solo, onde nós estamos aqui,
você vai ter temperaturas mais altas, porque o ar não está chegando diretamente ali, né? Então, a temperatura está mais alta. E aí, o ar vai circular como? Da área de alta pressão para a área de baixa pressão. Por isso que o ar fica aqui em cima, porque é assim que o ar vai circular, das áreas de alta para as áreas de baixa pressão. Entenderam? As massas de ar, elas sofrem alterações na temperatura e umidade ao longo do seu deslocamento. Uma massa de ar, ela pode ser, por exemplo, ela pode, na sua origem, ser fria e úmida, mas ao longo do seu deslocamento, ela foi perdendo umidade. Então, ela vai, quando ela chega a um determinado ponto, ela já está o quê? Seca. Então, ela foi sofrendo alterações ao longo do seu deslocamento. Aqui no Brasil, nós temos, vocês podem perceber aí pelo mapa, a atuação de 5 massas de ar. A massa equatorial atlântica, que é esta daqui, a MEA, tá? Ela é uma massa de ar quente e úmida. A massa equatorial continental, que se forma aqui no interior do nosso país, na região amazônica, ela é uma massa de ar também quente e úmida. A massa tropical atlântica, que se forma aqui na região dos trópicos, no Oceano Atlântico, ela é uma massa de ar quente e úmida. Todas são quentes, né, gente? Nosso país está predominantemente em uma região tropical, até agora, todas as que eu falei são quentes. Aí nós vamos ter agora as duas diferentes. Aqui você tem a TC, ou massa tropical continental, ela é quente também, mas ela é seca, tá certo? Ela é a única massa de ar seca que atua no nosso território e ela é responsável aí pela nossa ausência de chuvas, todo mundo suplicando por chuva, não é verdade? E nós temos aqui embaixo a polar atlântica. Ela é úmida, mas ela não é uma massa de ar quente. Ela vem da zona das regiões polares, então, óbvio que ela é uma massa de ar fria. Então, ela é fria e úmida, a única massa de ar fria que atua em território brasileiro. E nós fechamos aqui o nosso conteúdo sobre dinâmica climática. Muito obrigada!